Olá a todos, meu nome é Wilson Santiago e atendendo ao inscrito eu vou fazer um videozinho aqui falando sobre leilões de carro para vocês, tá? Eu preparei aqui um arquivinho, tá? Em Word aqui, que eu vou deixar aqui do lado, tá? Esse arquivinho aqui eu vou estar numerando todas as dicas aí que eu vou estar falando com vocês, tá? Eu gostaria de dizer que eu não estou querendo fazer propaganda de nenhum tipo de leilão, muito menos influenciar você a fazer compra em leilões, tá? Existe um risco na compra em leilões, tá? Mas também existe algumas vantagens, tá? Eu estou aqui com uma moto que eu comprei hoje no leilão, tá? Essa é uma moto que eu sempre quis ter, é uma moto que está com 7.200 km rodados, né? Então assim, eu estou aguardando aí para fazer o pagamento da moto, né? Tá incondicional aqui. Eu vou explicar para vocês o que significa condicional, tá? O que significa venda e o que significa repasse, tá? Então eu gostaria de começar falando aí sobre esses quesitos aqui, tá? Lembrando que eu não quero influenciar vocês a fazer compra em leilão e muito menos fazer propaganda de leilão, tá, gente? O meu objetivo é orientar você para que você consiga fazer uma compra segura e não levar prejuízos, tá? Então eu pontuei aqui o que é necessário você saber, tá? Em primeiro lugar, o que significa repasse, condicional e venda? Quando você entra no leilão lá, você tem aqui, seja ele online ou presencial, tem os carros aqui que você tem, tá? Então você escolhe um carro aqui, eu venho aqui, faço o cadastro no site, é claro, tem aqui as opções de buscas, carros e etc. E aqui eu pego e vou separando os carros lá que eu quero, que eu gosto, né? Aí eu chego aqui nesse carro aqui, 19.600, e dou um lance aqui, ó, condições de venda tal. Eu aceito as condições de venda e eu posso aqui vir dar um lance, é claro, estou cadastrado no site, você precisa se cadastrar, certo? Aí eu venho aqui, escolho o lance e dou o lance, tá? Esse lance aqui é um lance nesse veículo, tá? Então, conforme eu dou o lance, na hora do leilão, tá? Se o meu lance for o vencedor, tá? E passou do valor estipulado mínimo pela empresa lá que está vendendo o veículo, seja a seguradora, tá? Então, passou o valor mínimo, ok? Eu vou explicar melhor aqui para vocês, tá? Então, se passou o valor mínimo, eu consigo pegar o carro, certo? Se não passou o valor mínimo, ele pode ir para condicional ou pode ir para repasse, tá? Vamos entender melhor a diferença, tá? Eu dei um lance aqui no carro de 20 mil reais. Eu não vou dar o lance nesse carro porque eu não tenho interesse nesse carro nesse momento, tá? Eu dei aqui o lance de 20 mil, ok? Eu dei o lance de 20 mil. Se o lance passou do valor mínimo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Se o valor mínimo da companhia foi de 10 mil reais e o lance for de 8 mil, esse carro vai para repasse. O que significa o repasse? Significa que ele volta para o leilão. No final do leilão, eles tentam fazer novamente, tá? Se o valor mínimo foi 10 mil e o lance foi até 8, o repasse vai ficar em 10.200 reais. Ou seja, quem pagar até 10.200 já fica com o carro, tá? Se você deu um lance de 8 mil e o seu lance foi para repasse, você não tem que se preocupar, tá? Porém, se você deu o lance e ele foi para condicional, galera, condicional é diferente. Digamos que o valor mínimo da seguradora é 10 mil reais e o seu lance foi de 9.500. Ou seja, significa que esse valor chegou bem perto do valor mínimo que a seguradora queria. Isso significa que o veículo vai para condicional. Condicional, a seguradora tem até 48 horas para dar resposta. Se ela aprova a venda por 9.500 ou se ela não aprova. Se ela não aprovar, o veículo volta para leilão novamente, igual no caso do repasse, ele volta para os próximos leilões, tá? E você não precisa pagar nada, tá? Mas, por exemplo, se foi para condicional e você esquece e o veículo fica lá, aí o que acontece? Aí sim você tem que pagar uma multa de 20% em cima do lance, tá? Isso está nos termos, se você aceitou já era, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o condicional, ó. Eu tô com uma moto aqui que eu comprei hoje e essa moto está em condicional. Isso significa, gente, que se eu não tomar cuidado, tá, ó, eu vou aqui em minha conta, lotes adquiridos, tá? E essa moto aqui que eu comprei hoje está em condicional, tá vendo, ó? Essa moto eu estou aguardando a resposta, tá?
Se a empresa aceitar esse valor, eu vou pagar 6.600. Se eu estou comprando outros carros e tal e esqueço, essa fatura cai aí na minha conta, tá? E se eu não pagar esse condicional, isso significa que eu vou ficar devendo lá 20% desse valor, que é 10%, daria R$6.200 em cima desse valor, né? Deixa eu fazer a conta certinho aqui, né? Ficar falando besteira, né? 6.600 vezes 20%, eu teria que pagar uma multa aí de R$1.300 em cima dessa venda, tá? Então assim, não vale a pena você ficar devendo no leilão, né? E também não vale a pena você se sujar, né, e ficar com a sua conta bloqueada no leilão. Então muito cuidado com essa questão do condicional, tá certo? Expliquei o que é condicional, tá? Aqui eu tenho esse carro incondicional. Em 48 horas a empresa vai me dar a resposta se ela vai aceitar o meu valor ou não, tá? Cuidado com o condicional, porque ele fica lá na sua conta. Se a operadora aceitar a venda, você fica devendo, tá, para o leilão. Se você não pagar o valor do lance, você vai ter que pagar a multa se você quiser comprar novamente nesse leilão, tá certo? Venda final, em caso de desistência, quando você compra e você vence o leilão e o leiloeiro dar como vendido, tá? Você tem até 3 dias úteis para fazer o pagamento do boleto. Caso você não pague, você fica devendo 20% sobre o valor do lance para o leilão como multa, tá? Se você não pagar essa multa, sua conta fica bloqueada para sempre, tá certo? Passou do condicional, falamos sobre condicional, falamos sobre repasse e falamos sobre venda e falamos sobre a multa da venda. Se você tem alguma dúvida sobre isso, volta ao vídeo, por favor, leia o textinho aí que eu deixei para vocês aí, tá? Leia o textinho aí no Word, tá? Volta ao vídeo, tá bom? Ou deixe aí nos seus comentários a sua dúvida, tá certo? Vamos para a dica número 2. Galera, custos para compra em leilão, custos embutidos na compra, tá? Existem custos adicionais que você paga quando você compra em leilão, tá? Eu deixei aqui carro sinistro, taxa de armazenamento, que hoje você está pagando R$1.000, que é uma taxa que o leilão cobra, mais 5% de comissão em cima do lance, tá? Então eu estou dando um exemplo aqui de um carro que eu comprei no leilão, tá? Que é esse carro aqui, ó, dia 3/12/2019 que eu comprei, tá? O lance vencedor foi 5.900. Esse carro aqui, o meu lance vencedor foi 5.900. Isso significa que eu tive que pagar, tá, mais 5% de comissão, que foi 295, mais a taxa de armazenamento, que na época era de R$800. Então o total da fatura que eu paguei, tá, foi de 6.995, e ainda tive que pagar o guincho, que foi R$200 para trazer o carro, tá? Então eu paguei aí R$7.200 para ter esse carro na minha garagem batido, ok? Galera, carro de financiamento, galera, é diferente, tá? O carro de financiamento você paga uma taxa a mais, que é uma taxa de logística, de transporte lá. Eu não sei exatamente o que é, tá? Mas eu estou dizendo para você que eu tenho que pagar a taxa de armazenamento, que na época foi R$800, hoje é 1.000, tá? E uma taxinha lá de logística que eles me cobraram de R$250, mais 5% do lance, tá? Então o lance vencedor desse carro aqui, deixa eu pegar ele aqui para vocês verem, ó. Foi esse Nissan March aqui, tá? Ele era 2012-2013, e o lance vencedor desse carro, galera, foi 12.500, tá? Ele ficou para condicional, como eu disse para vocês, né? Que depois me deu aquele probleminha lá, e aí eu tive que pedir para um amigo meu tirar ele para mim, porque eu não ia ter grana para tirar, né? Então, eu paguei aí 5% de comissão, que foi 625, mais a taxa de armazenamento, que foi 800, mais a taxa de transporte lá, que eles cobraram uma outra taxa lá no carro do financiamento. O total da fatura foi 14.175, mais o guincho R$200 para trazer, tá certo? Então, galera, esse aqui é os custos para carro sinistro, tá? Que é aqueles detalhes, tá? E os carros de financiamento também tem outro custo, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre os custos, tá? Os custos de funilaria e pintura, no caso de carros que você pega com detalhes, batido e etc, tá? Para você escolher se você quer comprar carro de
de sinistro, ou carro de financiamento, ou carro grande, média monta ou pequena monta, você tem que entender os custos, tá? Então vamos começar falando sobre os custos. Galera, funilaria e pintura, a média de funilaria é de 300 a R$ 1.500, tá? Exemplo, né? Esse carro aqui, ó, esse carro aqui era um carro de financiamento, não tinha funilaria nenhuma para fazer, galera, o carro veio inteiro, tá? Mas outros carros, galera, esse aqui, por exemplo, ó, ele veio batido, tá vendo, ó? Ele veio batido à frente, tá? Então estragou esse para-choque aqui, e a traseira também veio batido o para-choque traseiro, e aí tem que trocar o painel, que a gente chama de alma, né? E tem o painel dianteiro e tem o painel traseiro, então, ou seja, você tem um custo de funilaria no carro, tá? E esse carro tinha os raladinhos, acabou tendo que fazer a pintura. Então só a funilaria desse carro foi R$ 800 e a pintura que foi dado um banho nele foi 1.200, certo? Então existem custos aí em cima, custos de funilaria em pintura que variam, tá? Funilaria de 300 a R$ 1.500, tá? Pintura de 200 a R$ 300 por peça. No caso desse carro, galera, eu paguei aí uma média de R$ 150 por peça, tá? Que ele foi dado um banho, 13 peças a 150, né? Não pintou o teto, então foi só 12 vezes 150. 12 vezes 150 daria uns 1.800. Eu fiz um bem bolado lá com o cara, ficou por 1.200 a pintura, tá? Então o valor é por peça, ok? Elétrica, galera, geralmente um eletricista cobra de 200 a R$ 500 lá para fazer uma revisão na parte elétrica do carro quando é necessário, tá? Quando é necessário fazer a revisão em elétrica de carro, quando o carro é roubo e furto, que os caras arrancam os fios, corta fio, faz ligação direta, faz uma lambança na parte elétrica do carro, tá? A maioria só troca a lâmpada, você mesmo troca, tá bom? Mas se o carro for roubo e furto, cuidado com a parte elétrica, viu? Porque os caras tiram mesmo, tira fio, tira chicote inteiro, corta, tá? Galera, mecânica, galera, varia de 50 a R$ 1.000 o custo. Mecânica, por exemplo, R$ 50 para trocar um amortecedor, um lado, cada lado, né? Para trocar uma pastilha, para trocar uma besteirinha, os caras cobram em torno de R$ 50 a mão de obra, tá? E se for uma mão de obra mais cara, que é abrir o motor, por exemplo, trocar um bloco, trocar isso, trocar aquilo, cobra em torno de R$ 1.000 a mão de obra para abrir o motor, só a mão de obra, tá? Então você tem essa questão da dica de você tem custo de elétrica, tem custo de mecânica e tem custo de funilaria e pintura, tá? Em carros de leilão, galera. Às vezes o carro é de financiamento, mas tem um raladinho lá que você tem que tirar. Esse March mesmo, galera, ele tava com uns raladinhos, né? Então teve que tirar uns raladinhos do para-choque, mas foi só retoquezinho. Às vezes só o polimento já tira, tá? Mas tem carros que aí você precisa fazer mais retoques, tá bom? Esse aqui, por exemplo, ó, teve que pintar o carro inteiro porque estava cheio de ralados, né? Agora tem um outro carro aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, ó. Esse aqui, galera, ó, esse carro aqui foi R$ 400 para arrumar a frente dele aqui, ó, que ele só tava com essa batidinha na frente, então teve que acertar aqui a alma do para-choque. O para-choque estava dentro do carro, montou, tive que comprar aqui as lanternas, né? Esse carro foi roubo e furto, aí tinham roubado o módulo, tinham mexido na parte elétrica. Esse carro aqui já foi um pesadelo, tá? Eu não aconselho vocês a comprar carro de roubo e furto não, porque pode ser traumatizante, viu? Então vamos continuar lá para nossa planilha, tá bom? Das nossas dicas. A próxima dica que eu quero falar para vocês, tá? É que você precisa fazer uma planilha, nem que seja no papel, tá? Eu tenho a minha planilha aqui, ó, como que é a minha planilha? Eu vou deixar o link na descrição para vocês dessa planilha aqui, tá? A moto, galera, que eu comprei hoje, ela era pequena monta, moto com 7.000 km rodado, muito zero. Eu sempre quis ter aquela Ninja verdinha, tá? As peças, quebrou a carenagem dela, no máximo R$ 900 nas carenagens. Revisão, moto com 7.000 km, não gasta nada de revisão. Documento, galera, 550, comissão do leilão 300, a taxa de armazenamento da moto é 300, tá? Aqui colocando um lucro de R$ 1.800 nessa moto, para vendê-la por 10,5. Galera, eu não coloquei nada de depreciação, porque é muito zero, tá? Aqui é para quem quer uma moto zero, eu vou ficar dando um rolê com ela e vou vender ela com paciência. Eu vou vender ela pelo preço de tabela. Quem quiser paga, quem não quiser paga um pau pra moto, que ela é muito linda, tá? Então vamos continuar aqui, tá? Então eu tenho essa planilhinha aqui, eu faço a pesquisa de preço dela, tá? Faço a pesquisa de mercado, eu faço uma lista de avarias da moto, para mim saber um valor aproximado. O que que eu fiz?
eu entrei aqui no Mercado Livre, né? E pesquisei aqui carenagem, Mercado Livre, né? Eu entrei aqui no Mercado Livre. E no Mercado Livre, galera, eu fiz a pesquisa, tá, das peças que eu preciso para essa moto, ok? Então, isso aqui não é fake, galera. Você tem que fazer isso rigorosamente, tá? Você tem que fazer uma pesquisa de quanto que é as peças que você vai gastar. Pelo menos para você ter um valor aproximado sem entre usar mais, tá? Carenagem Ninja 250R, tá? Olha só, galera, o preço da carenagem do farol que quebrou, R$420, tá? Olha o preço do paralama dela, R$230 o paralama dessa moto, tá? E a outra carenagem que quebrou custa mais 400. Então, o paralama eu vou consertar, tá? O paralama aqui, eu vou arrumar esse paralama, tá? Ó. Esse paralama dela aqui, ó, tá quebrado aqui do outro lado, eu vou arrumar ele, tá? E essa carenagem aqui da frente eu vou ter que trocar, aí eu vou pagar mais 450. Então eu coloquei aqui o valor das peças que eu vou gastar nessa moto, tá, gente? Aqui, ó, eu coloquei R$900 de peça, revisão 0, 550 de documento, que é só a vistoria e a transferência, a comissão do leilão 300, mais 300 da taxa, 1.300 de lucro aqui. O lance máximo que eu podia dar nessa moto era 6.600, consegui pegar lá no 6.600, tá? Então, eu já fiz aqui uma compra bem consciente, tá? Então vamos voltar para o nosso lista aqui. Faça uma lista de documentos e valores aproximados, tá, gente? Por que uma lista de documentos e valores aproximados? Quando você tem carros, tá? Que é financiamento, galera. Financiamento e pequena monta é vistoria de transferência mais a transferência do carro, tá? Você gasta 350 de transferência, paga o despachante, mais R$100 pago na vistoria, 450 o veículo está no seu nome, tá? Mas se você tem aí, por exemplo, aqui eu estou falando de lista de documentos, tá? Lista de documentos, então, num carro que é sinistro já é diferente. Você tem que fazer, galera, vistoria de transferência mais a vistoria do Inmetro, tá? Que custa R$300. Então já são 400, tá? Então já são 400 reais mais a transferência. Então, ou seja, ó, vamos fazer, ó, 300 da vistoria do Inmetro mais 100 da vistoria de transferência mais 350 da transferência mais R$100 do licenciamento. Então, olha só a brincadeira aqui, galera. 300 mais 100, mais 350, mais 100 de novo, tá? A vistoria de transferência é R$100, a vistoria do Inmetro é 300, tá? A transferência do veículo no Detran é 350, paga o despachante. Se você for direto no Detran, você vai pagar uns R$200, tá? Com o licenciamento. Se você for no despachante, você vai pagar o licenciamento separado, que é mais 100, tá certo, gente? Então aqui, ó, esse documento aqui, ó, ele vai fácil para R$1.200, tá? Quando o carro é sinistro, certo, gente? Quando o carro é pequena monta e financiamento, você só paga a transferência e a vistoria, pronto, não tem mais débito, tá? Então, muito cuidado com isso, tá certo, gente? Faça uma lista, tá? Dos documentos que você precisa, né? De quanto você gasta com documentos, ok? Então sempre coloco na minha planilha. Lista de avarias e valor aproximado. Foi o que eu fiz com a moto. Eu vi as partes que estavam quebradas e coloquei o valor lá, que é R$900 de reparos, tá certo? Aí você coloca, tipo, sei lá, se por exemplo o carro vai trocar pneu, por exemplo, um carro, revisão de suspensão, bateria, troca de óleo, correia dentada e outros, aí é revisão básica, tá? Eu coloco revisão básica de 500 a
Em média R$500 eu coloco de revisão básica, tá? Mas isso pode mudar muito se você, por exemplo, for comprar um carro de maior valor, que as revisões são muito mais caras, né? Galera, falando sobre revisão básica, eu coloco no mínimo R$500, tá? Mas cuidado que a revisão de um carro automático, por exemplo, só a troca de óleo de um carro automático é R$1.000. Então a revisão de um carro na Vona pode passar de R$2.000, uma revisãozinha básica, tá? De 2 a 4 para fazer uma revisão bacana aí num Civic, num Corolla, tá? Mas abafa o caso. Vamos para a próxima dica, tá bom? Prefira visitas no pátio, tá? Compra às cegas pode ser um pesadelo, você não sabe o estado real do veículo, né? A moto minha lá tá bonitinha e tal, mas ela pode estar toda bagaçada e a foto não tá mostrando. Então, prefira visitas no pátio, tá? Evite compra online, porque compra online pode ser uma armadilha em tudo. É tipo encontro às cegas, né? Você pode estar indo ver uma pessoa, né? Tá conversando com uma pessoa aí na internet, mas na verdade na hora do encontro é um careca barrigudo, né? Tem bastante cuidado, viu? Não tenho nada contra os carecas barrigudos, mas às vezes tá conversando com uma menininha lindinha, bonitinha e tal, ou com um garotão bonitão e tal, e na verdade na hora do encontro você vai encontrar um careca barrigudo e vai ficar bem chateado, ou pode cair numa grande armadilha, até uma coisa pior, né? Não entraremos nesses detalhes, né? Mas muito cuidado com compras às cegas, ok? Galera, eu coloquei aqui, prefira carros pequena monta ou financiamento. Por que carros pequena monta e financiamento? Vistoria básica de transferência e transferência. Os carros vêm pouco avariados quando é pequena monta, tá? Ou financiamento não vem com avaria, só raladinhos, ok? Só encostadinhas, tá? Então é só retoque de pintura, ok? E a documentação é mais barata, não fica restrição no carro, no caso de financiamento, tá? O carro tranquilo para vender carro de financiamento, você pega quase o valor de tabela. Quando é pequena monta, que aí faz parte do sinistro, né? Aí os carros já são um pouquinho mais depreciados, tá? Carro de financiamento não tem depreciação, é bem bacana. Aquele March mesmo, o custo dele total deu 16 mil, o carro foi vendido por 20, em menos de um mês o carro foi vendido, né? Então assim, é outra coisa, é bem diferente carro de financiamento para carros sinistrados, tá? Carro sinistro é pequena monta, média monta e grande monta, tá? E carros de financiamento não tem sinistro, o carro foi tomado do dono e vai ser revendido em leilão, tá certo? Não tem restrição nenhuma, faz seguro 100%, esse é o filé. Carro pequena monta quando é batido e carro de financiamento, tá? Que tem as maiores facilidades, tá bom? É uma dica que eu tô deixando para você, tá bom? Aqui, galera, a outra dica: evite carros média monta e troca de frota. Carro média monta, galera, é chata a vistoria. Os caras olham tudo, olha a suspensão, olha freio. Se o freio não tiver bem feito, se o freio não tiver bem sangrado, os caras olham tudo, tá? Então evite carros média monta e troca de frota. Troca de frota também, o carro vem todo estrupado, todo cozido, com 500 mil km rodado, tudo no paralelo, tudo na gambiarra, tá? Então evite carros média monta e troca de frota por causa da manutenção, que é muito rigorosa, tá? E a vistoria é muito chata. No caso do carro média monta, a vistoria do Inmetro é uma vistoria muito criteriosa. E no caso de troca de frota, você vai gastar tanto dinheiro com o carro que às vezes pode não compensar, tá? Aí você tem que pegar bem baratinho, né? Você já tem que colocar lá 5 mil de revisão. Troca da suspensão completa. Abre o motor e faz retífica, porque os carros é tudo funhado, tá? Média monta, a vistoria é muito rígida e o valor do DOC é 3 vezes maior do que o normal, tá bom, gente? Troca de frota, os carros é muito judiado ao extremo, tá? Próxima dica que eu gostaria de falar aqui é: evite comprar naves, carros de luxo, peças muito caras, galera. Geralmente os carros mais fáceis de você achar no leilão com preço bom são carros caros. A troca de óleo de um carro automático, galera, só a troca de óleo do câmbio é R$1.000, tá? A troca de um farol, uma lanterna, pode chegar a R$1.000 a unidade, galera. Ou seja, um Civic aí, ó, R$700 o farol de um Civic, tá? R$600 aí o farol de um Corolla. É muito caro, viu, gente? Então o carro sempre deu uma encostadinha e acionou o airbag.
Eu tava vendo do Vectra, galera, tava dando R$ 2.000 a troca do airbag da direita e da esquerda. 2.000 só para trocar os dois airbags, tá? E ainda tem o módulo do airbag, tem a mão de obra do técnico que às vezes o carro bloqueia no módulo, tem que pagar técnico, tem que fazer a instalação do painel, né? Você tem que trocar a carcaça do painel inteira do carro por causa do airbag do passageiro e tem que trocar a parte do meio do volante ali, no caso do airbag do motorista. Então assim, é salgado quando se trata de carros caros, carros naves, né? Então muito cuidado, galera. Farol é caro. Galera, para você ter uma noção, olha só, o painel traseiro do Classic, eu tenho aqui a planilha do Classic para mostrar para vocês, tá? Esse vídeo vai tomar um pouquinho de tempo, galera, mas esse tempo vai te salvar de uma enrascada, tá? Olha aqui, galera, ó, o painel traseiro, tá, do Classic custou R$208, galera. O painel traseiro do Honda Fit custa R$1.200, tá? O painel traseiro de um Civic, de um Corolla, pode colocar em R$1.500 o painel traseiro. Então assim, é bem caro as peças básicas de você trocar. Dá uma batidinha na traseira, galera, o painel traseiro você tem que trocar para o carro ficar zero. O painel dianteiro também, a alma do para-choque, tudo isso você tem que trocar. Olha a alma do para-choque do Classic aqui, ó. A alma do para-choque do Classic, galera, R$70, tá? Então, dependendo do carro, você paga R$200, R$300. Do Logan, galera, que eu não tô com a planilha do Logan completa aqui. A alma do para-choque do Logan tá aqui, ó, 210. Então vai mudando os preços, tá bom? Para-choque dianteiro do Logan, paguei 169. O farol, olha o farol dianteiro do Logan, galera. O farol do Logan R$300, tá? Então assim, muda bastante a questão da manutenção de um carro para outro, tá bom? Então muito cuidado com naves, muito cuidado com carros de luxo, tá, gente? Carro de luxo, por exemplo, joga no máximo a manutenção, tá bom? Joga no máximo lá, tá? Que você realmente não vai ter surpresas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? O que você precisa tomar cuidado. Eu vou deixar essa planilha aqui na descrição para vocês, tá bom? E vou deixar essa outra planilha aqui de custo dos carros também, tá? Aqui, galera, eu vou deixar o exemplo para vocês aqui do Classic, tá? O Classic foi batida traseira e dianteira, tá bom, gente? Foi batida leve na traseira e leve na dianteira, tá? O gasto total de peças aqui, ó, troquei os dois faróis, deu 176 cada um. Coloquei dois pneus remold nele, então gastou com revisão. Troquei o radiador, troquei o motor da ventoinha também que danificou. Eu troquei a capa do para-choque dianteiro, eu troquei a capa do para-choque traseiro, tá? O para-choque traseiro. A alma do para-choque eu tive que trocar. Lanterna traseira eu tive que trocar um lado. Retrovisor eu tive que trocar um lado também. A chave de seta roubar eu tive que trocar. O painel traseiro ali, que é a parte de uma chapa que tem na traseira do carro embaixo do para-choque, eu tive que trocar. Paguei o guincho, troquei o filtro. A troca do filtro, eu gastei R$30 no filtro, tá? O radiador aqui eu já coloquei a troca, tudo certinho. Então, galera, aqui ó, esse Classic, galera, eu paguei lá no leilão 6.997. O total de peças deu 1.779. O valor de funilaria que eu gastei foi 800. Gastei mais R$1.200 aqui, galera, de pintura, né, para dar um banho no carro, né, dar uma empoeirada, uma envernizada no carro para ficar todo bonitinho, para a pintura ficar igual. E gastei mais R$800 de documento, tá? Porque eu mesmo fui no Detran e eu mesmo fiz o documento desse carro, tá? Então, se você for no despachante, vai gastar uns 1.200. Eu gastei 800 porque eu fui direto no Detran, tá? Galera, o total de gastos que esse carro foi 11.500, tá? O valor de venda dele foi R$14.000. Eu tive um lucro aí de 2.500. Não foi muito, mas é melhor do que nada, né? Então aqui eu já separei os documentos, ó. A vistoria eu pago com desconto porque eu levo sempre carros do mesmo lugar. Então eu paguei aí 220 na vistoria do Inmetro e 80 na vistoria de transferência, tá? A transferência eu paguei 350, por quê? Porque eu paguei 208, que foi a transferência, e paguei mais 100 do licenciamento, deu 300 e pouco, eu arredondei para 350 aqui, tá bom? O IPVA e o licenciamento, o IPVA não teve, o licenciamento foi 100, tá?
Então o total do documento aqui foi 750, nem foi tudo que eu tinha colocado. E aqui não foi 350, foi 310, tá? Não, foi 210, tá? 210, então o total do documento aqui foi R$600, tá? O lance foi de 5.900, a taxa, a comissão. Então o total do lucro desse carro, galera, o gasto total com ele foi 11.384, tá? E o lucro líquido foi aí de R$2.600, tá bom? Que fica a referência para vocês. Esse aqui foi um carro média monta, um carro que deu bastante trabalho, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.